Bom dia, meu nome é Luiz Guilherme, eu sou formando no curso técnico da CEDAF de Informática. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de iniciação científica que eu fiz sob orientação do professor de matemática do campus da Florestal da UFV, Sérgio Nogueira, e sobre bolsa do CNPq, instituição a qual eu deixo desde já os meus agradecimentos. Eu gostaria de falar um pouco brevemente aqui sobre a correlação de vértices em grafos e o teorema das quatro cores. Bom, primeiramente, o que são grafos? Um grafo é uma dupla ordenada de um conjunto não nulo de vértices V e um conjunto de arestas Z. Vértices seriam elementos que representam coisas que podem ou não ter relações entre si, e as arestas seriam a ocorrência dessas relações. Uma das mais importantes propriedades dos grafos, já de cara, é a de eles poderem ser representados graficamente num plano. De modo que os vértices seriam essas bolinhas e as arestas seriam as linhas ligando os vértices, indicando que existe uma relação entre eles. No entanto, muito importante ter em mente que o desenho de um grafo não é o grafo de fato. É muito comum o uso da metonímia e tratar a representação do grafo como se ela fosse o grafo em si, mas são duas coisas distintas. Delineado isso, o que é uma coloração de vértices. Na teoria de grafos, cor é um rótulo que pode ser atribuído aos elementos de um grafo. Portanto, coloração de vértices é quando você distribui um conjunto de cores aos vértices de um grafo. Por exemplo, nesse mapa do Brasil, você tem um mapa do Brasil com os estados. Aí você pode fazer um grafo a partir dele, em que os estados seriam os vértices, as arestas seriam a existência de fronteira entre os estados, e as cores seriam as macro-regiões às quais pertence cada estado. Por exemplo, aqui as bolinhas verdes são vértices, ou seja, são estados, e verde seria a região norte, então seriam os estados do norte. E por assim vai. Depois nós temos um outro conceito muito importante, que é o de uma coloração própria. Uma coloração é própria se todos os vértices do grafo possuírem alguma cor e se nenhum par de vértices interligado por uma aresta, que é chamado de vértices adjacentes, possui cor igual. Quando é que isso vai ser preferível? Quando você tiver, por exemplo, o mapa da Inglaterra. Veja que os condados da Inglaterra, eles são regiões meio aformes. Então, se você tiver dois condados vizinhos com a mesma cor, vai ficar ruim de enxergar. Esse problema nos remete a uma história muito interessante. Veja bem, esse rapaz aqui à esquerda, chamado Francis Guthrie, na época ele já era formado em matemática e estava cursando direito na University College London. Ele estava colorindo o mapa da Inglaterra e ele percebeu que para colorir o mapa propriamente, sem que os condados vizinhos tivessem cores iguais, ele só precisaria de 4 cores. E depois ele testou esses outros mapas e ele conjecturou em 1852 que não são necessárias mais que 4 cores para colorir as regiões de qualquer mapa, de modo que as regiões vizinhas não tenham que as regiões vizinhas não tenham a mesma cor. Porém, isso era apenas uma conjectura. Ele ainda precisava provar. Isso era outra história, até que meio longa. Bom, a primeira coisa que ele fez foi tentar provar essa conjectura, mas ele logo percebeu que, apesar de ela soar simples, prová-la não era uma tarefa trivial. Uma das medidas que ele tomou, portanto, foi contactar o matemático Augustus de Morgan, que é esse cara à direita. O Augustus tentou provar a conjectura, não conseguiu, mas o mais importante, ele demonstrou muito interesse pelo desafio. E como ele ficou com isso na cabeça, e como ele era um matemático de renome e tinha muita influência, ele popularizou essa questão no meio acadêmico. E assim surgiu o que é chamado de problema das 4 cores, que é você tentar resolver a conjectura das 4 cores, a conjectura do Guthrie. Depois de envolver mais mentes no processo, muitas tentativas de prova da conjectura foram realizadas, mas nenhuma teve sucesso. É característico do problema das 4 cores de que inicialmente houveram muitas tentativas de prova que foram dadas como válidas a princípio, mas depois foram descobertas falhas, muito posteriormente. Um desses casos é o do Peter Tait, que não foi a primeira tentativa de prova com sucesso, mas foi a primeira a ter uma abordagem através da teoria de grafos.
Só que em 1891, Julius Petersen desbancou essa prova do Tite e ela ficou sem conserto. A partir da prova do Tite, mais e mais matemáticos passaram a usar a teoria de grafos para resolver o problema das quatro cores. Conforme avanços eram feitos na teoria, mais promissora parecia a solução do problema, porém ela só parecia. Sócrates dizia que à medida que você encontra respostas para suas perguntas, o comum é que você descubra mais perguntas ainda. E quanto mais gente tentava provar o teorema e mais se avançava com a teoria de grafos, mais se descobriu quão difícil é provar essa conjectura. Mesmo após inúmeras reformulações e abordagens diferentes, a conjectura levou mais de 100 anos para que fosse provada, mas ela foi. Em 1976, Kenneth Ira Apple e Wolfgang Heiken publicaram que, para todo grafo simples é um grafo em que a representação dele não possui arestas que se cruzem, para todo grafo simples, o número cromático do grafo, que é o número mínimo de cores necessárias para se colori-lo propriamente, é menor ou igual a 4. Essa afirmação é o que hoje é o teorema das quatro cores. Porém, como eles fizeram para provar isso? Veja bem. A dupla desenvolveu um método para reduzir grafos de determinado tipo em grafos menores, mas com as mesmas características. Então, se você colore o grafo menor, você consegue colorir o grafo maior, desse determinado jeito que você coloriu o menor. Então, eles conseguiram reduzir em uma infinidade de mapas possíveis para um número finito de casos de grafos redutíveis. Aí, se você conseguir provar que o teorema é válido para eles, você provou o teorema para todos. O problema é que eles chegaram a 1834 grafos redutíveis, então eles teriam que checar cada um deles para ver se eles poderiam ser coloridos propriamente só com 4 cores. Esse trabalho hercúleo só foi possível pelo uso de um computador, com a ajuda do programador John Waycoat, tomando mais de 1000 horas para se obterem os resultados que eles precisavam, e para analisar esses resultados com a ajuda da cientista da computação Dorothea Heiken, porque eles saíam em microfichas, que eram imagens em microfilme minúsculas e precisavam de um leitor de microfilme, e não era uma tarefa muito fácil. E o computador, lá na década de 70, ocupava o espaço de um banheiro pequeno ou de um cômodo, e era muito difícil de operar. É importante ressaltar também aqui uma fala do Apple sobre o contexto em que a prova se inseria. A maioria dos matemáticos, mesmo no final dos anos 70, não tinha interesse de verdade em aprender sobre computadores. Era quase como se os que gostassem de experimentar nos computadores estivessem fazendo algo não matemático ou suspeito. Essa fala, que eu traduzi livremente, nos permite compreender como haviam preconceitos matemáticos com computadores naquela época. Juntando isso com o fato de a prova do Apple e do Heiken ser inexequível à mão, porque tomava horas e horas de computação e você só tinha o IBM 360 lá da Universidade de Illinois para fazer isso, fica claro porque que essa prova provocou muita polêmica na época. Bom, demorou um tempo para essa prova fosse mais aceita. Houve a publicação do livro da dupla em 1989, Every Planar Map is Four-Cobble, que explicava o teorema em detalhes e a prova também, e corrigia erros e interpretações errôneas encontradas desde 1976. E com a evolução da computação, houveram outras provas, com a redução do número de casos a se checar, e gastava menos horas de computação, porque, por exemplo, na década de 90, você tinha um computador com o dobro da capacidade do IBM 330 que cabia em cima de uma mesa. Mesmo hoje em dia, ainda é necessário usar um computador para demonstrar o teorema das quatro cores, que você precisa estudar um pouco de grafos e executar alguns algoritmos, e gastar algumas horas com isso. Porém, já não há dúvida sobre a validade da prova hoje em dia. Bom, com essa história, concluímos que o trabalho de Apple e Heiken foi um trabalho extremamente importante para a matemática. Não só por provar o teorema, mas por precisar de um computador para ser provado. Isso foi um primeiro e enorme passo para mudar a visão que os matemáticos tinham sobre computadores na época. Isso permitiu a aceleração de descobertas e execução de demonstrações que não seriam possíveis em computadores, tipo o próprio teorema das quatro cores. Bom, é basicamente isso que eu aprendi nesse projeto. Muito obrigado pela atenção, se cuidem e falou!